Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Aqui nós estamos dando continuidade ao nosso tema Frutos do Espírito, e hoje falaremos sobre a fidelidade. Mas primeiramente vamos estar orando, colocando o nosso momento, de louvor, a nossa adoração, a palavra que será ministrada nas mãos do nosso Deus, para que Papai do Céu venha estar agindo em nossa mente, nosso coração, e a palavra venha penetrar lá dentro e venha causar mudanças, venha causar ações nas nossas vidas. Então vamos fechar os nossos olhos, então vamos orar ao nosso Papai do Céu. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais um dia estar na tua presença, de mais um dia de vida, respirando, para poder, ó Pai, te agradecer, te louvar, te engrandecer. E estamos aqui, Pai, nesse momento, para ouvir a tua palavra através dos louvores e também que será ministrado através do teu servo, ó Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, que a tua palavra vai encontrar lugar lá e que não fica somente lá dentro, mas que a gente possa praticar, que a gente pode usar dos frutos que o Senhor tem colocado em nossas vidas para poder abençoar os nossos irmãos, para abençoar os nossos vizinhos, os nossos colegas, e onde quer que formos, possamos fazer diferença, possamos demonstrar que o Espírito Santo habita em nós e nós somos diferentes, e tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Dani? Amém, Nick? Então vamos agora, levanta do seu sofá, nós vamos cantar uma música que fala justamente do nosso tema, Gálatas 5:22. Vem com a gente? Solta aí a música e nós vamos cantar. Dançando com alegria. Bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Do Espírito, de Gálatas 5:22, que a gente está aprendendo. Hoje já é o sétimo fruto, do Espírito, que a gente vai estar falando, que é sobre a fidelidade. O pastor Rubival vai estar falando pra gente. Mas ainda tem um louvor que a gente vai estar cantando, que fala que bom é o Senhor para os que esperam nele. E grande é a sua fidelidade. O nosso Deus é fiel. Mesmo que a gente é infiel, Ele continua sendo fiel conosco. Mesmo que somos falhos, omissos, que às vezes dá aquela preguicinha, a gente não quer ir na igreja, a gente não quer muitas vezes orar, ler a Bíblia. E o Espírito Santo fala assim, ora, você precisa orar. Então assim, Ele vai falando conosco. Isso é porque a fidelidade, Ele é fiel, Ele continua nos abençoando. Ele quer o melhor para nós, não é? Então vamos cantar com alegria mais esse louvor, esse cântico.
Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a tua salvação. Tuas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei. Grande é a tua fidelidade. Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Aleluia! As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs sobre nós. E ela não tem fim. Glória a Deus, aleluias. E nesse momento nós vamos chamar o pastor Roberval para estar aqui falando conosco, né, sobre fidelidade. Preste bastante atenção na palavra que o Senhor quer falar com você. Amém? Dani e Nick, e agora o pastor tá indo. Obrigada para vocês. Vamos dar tchau? Tchau! Boa noite, meus queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre o fruto do Espírito. Esse fruto que é dividido em 9 partes e que cada uma delas é uma qualidade que o cristão deve ter, que o Espírito Santo produz no coração do homem que realmente aceitou Jesus, do homem que realmente foi transformado. E hoje nós vamos estar falando de uma qualidade muito especial, que é a fidelidade. A fidelidade. Bem, o versículo-chave que nós estamos utilizando é exatamente Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, para falar de fidelidade, nós vamos estar vendo um exemplo da Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplos de fidelidade, sendo o maior deles o exemplo do próprio Senhor Jesus, que foi fiel e fiel até o fim, até morrer por nós. Mas hoje eu vou estar falando do exemplo de um profeta muito conhecido do Antigo Testamento, que já foi falado sobre ele em outros estudos, que é o Daniel. Nós vamos ler Daniel capítulo 6 e vamos ler do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus diz assim: Dario, que era o rei da época, Dario achou por bem nomear 120 prefeitos para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os prefeitos tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os prefeitos por suas grandes qualidades, que o rei planejava fazê-lo ter à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os prefeitos procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente.
Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A fidelidade, ela passa por uma série de propósitos, por uma série de qualidades. Uma vez que nós aceitamos Jesus, uma vez que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós precisamos buscar ser fiéis a Deus. Basicamente, a fidelidade, ela inicia pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é crer, é esperar em Deus, é depositar sua confiança em Deus. Nessa história, o que aconteceu? Daniel, ele era amigo do rei. O rei confiava em Daniel. E Daniel já era uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que era fiel, uma pessoa que era boa amiga, uma pessoa que era responsável de muito tempo. Daniel foi trazido lá de Israel, quando a Babilônia invadiu Israel, bem no princípio. E ele veio ali para a Babilônia, desde jovenzinho, ali com seus 14, 15 anos de idade. E ele cresceu na Babilônia e se destacou por ser uma pessoa que sempre serviu a Deus e obedeceu às autoridades, quando essas autoridades estavam de acordo com Deus. E então agora Daniel já está bem velho, bem mais velho. Daniel acaba por se tornar um dos 3 governadores de lá que o rei nomeou, o rei Dario. Só que os outros homens que queriam o cargo de Daniel ficaram com inveja. Os outros homens que queriam o cargo de Daniel, eles acabaram tentando achar em Daniel alguma falha que comprometesse a confiança do rei em Daniel. E eles procuraram e não acharam, conforme o texto que nós lemos. E eles chegaram à conclusão do seguinte: a única forma que nós conseguiremos pegar Daniel vai ser na questão da fidelidade dele a Deus. Porque embora ele seja fiel ao rei, ele é muito mais fiel a Deus. E se o rei colocar alguma lei que seja contra a lei do seu Deus, Daniel vai obedecer a Deus e não ao rei. E eles fizeram o rei fazer isso. O rei colocou uma lei que as pessoas deveriam fazer orações ao rei e não a Deus. E Daniel não obedeceu. Daniel foi e 3 vezes por dia Daniel abria a janela do seu quarto ali, que era no 2º andar, no palácio. Ele ajoelhava e orava a Deus. E aqueles homens ficaram esperando para pegar Daniel. E o rei tinha colocado a seguinte lei: que aquela pessoa que não orasse ao rei e sim orasse a um outro Deus qualquer, seria lançada num buraco cheio de leões. Imagine leões com fome. Imagine leões que são tão bravos, que têm as unhas muito grandes e afiadas, que têm aqueles dentes que cortam. Imagine um buraco, uma gruta cheinha de leões. A pessoa que fosse jogada lá não ia sobreviver, não ia ter jeito. E aí o rei colocou essa lei achando que estava fazendo grande coisa. O rei colocou essa lei achando que as pessoas iam achar que o rei agora, ele era muito grande, um rei bem grandão. Mas na verdade o rei continuava sendo pequeno. Na verdade, toda vez que a pessoa busca a glória para si, toda vez que a pessoa busca o reconhecimento somente para si, toda vez que a pessoa quer ser maior que os outros, quer ser melhor que os outros, passando por cima dos outros, ela é pequenininha. E aí o rei fez isso, mas não sabia que ia afetar Daniel. O rei gostava de Daniel. Aquelas pessoas foram lá no horário que Daniel orava e acharam Daniel lá ajoelhado orando. E eles acusaram Daniel e falaram com o rei: rei, esse Daniel que você tanto preza, esse Daniel que você tanto gosta, ele desobedeceu o rei. Ele estava orando ao Deus dele e não orando ao rei.
E o rei tentou ver o que ele podia fazer para resolver esse problema, mas não tinha jeito. Naquela época, o rei era rei dos medos e persas, que era um povo da época. Esse povo era um povo muito bravo. E era um povo que quando você determinava uma lei, você tinha que cumprir. Se você não cumprisse a lei, mesmo sendo rei, você estaria indo contra a lei dos medos e persas e você seria preso e morto. E o rei pelejou até o final do dia para tentar tirar de Daniel a culpa, mas não conseguiu. E no final do dia, o rei triste mandou levar Daniel até a gruta dos leões. E ele falou com Daniel: Daniel, será que seu Deus vai te livrar? E Daniel foi. E Daniel desceu a gruta até chegar lá embaixo. E eles fecharam a porta. E aqueles homens maus começaram a se vangloriar, começaram a achar que eles tinham conseguido. Mas não. Passou-se a noite toda e o rei não quis comer. O rei ficou triste no quarto dele. Mas Daniel estava lá na cova dos leões e Deus enviou o seu anjo. E o seu anjo veio e ficou ali com Daniel. E protegeu Daniel. E os leões não fizeram nada com Daniel, nem aproximaram dele. Os leões não o machucaram. E de manhã cedo o rei veio correndo do palácio, chegou lá na porta da gruta e gritou: Daniel, Daniel, será que o Deus que você continuamente serve, será que o Deus que você tanto ora, será que ele pode te livrar da boca dos leões? E Daniel falou: pode sim, rei. Eu fui fiel ao meu Deus e o meu Deus foi fiel a mim. E Daniel utilizou da fidelidade. E o rei abriu e abraçou Daniel e comemorou com Daniel e falou assim: não vou mais fazer essas leis malucas, eu não vou mais fazer essas coisas erradas. E ele pôde contemplar que Deus é verdadeiro e que Deus é fiel e que Deus protegeu Daniel. Quais eram as qualidades de Daniel? A primeira é a fé. Por quê? Porque ele soube esperar em Deus. Não quer dizer que Daniel não teve nenhum medo. Provavelmente Daniel teve um medinho. Provavelmente quando ele viu aqueles leões bravos e ele estava descendo a gruta, talvez a sua barriga deu ali uma dorzinha. Mas aí ele pegou e falou: não, eu estou sendo fiel ao meu Deus. E aí ele desceu e ele acreditou, ele esperou em Deus, ele teve fé em Deus. E tendo fé em Deus, Deus o preservou. A segunda característica é a integridade. Daniel foi íntegro. O que é ser íntegro? Ser íntegro é ser verdadeiro. Ser íntegro é não negociar seus valores morais, os valores morais que estão na palavra. Ser íntegro é manter-se firme na caminhada. Quantas vezes as pessoas negociam os valores que a Bíblia fala? Quantas vezes as pessoas, elas sabem que é errado, as crianças sabem que é errado desobedecer o papai e a mamãe, a criança sabe que é errado contar mentiras, e mesmo assim, às vezes ela vai e dá uma concessão, ela acaba fazendo aquilo. Quantos valores morais na sociedade as pessoas acabam passando por cima? Quantas vezes a pessoa, na frente dos outros, por vergonha do coleguinha, por vergonha do professor, por vergonha do amigo, ela não fala que ela acredita em Deus. Ela está deixando de ser íntegra. Porque a pessoa íntegra, ela mantém a sua fé. A pessoa íntegra, ela mantém o seu valor moral, o seu padrão. Foi o que Daniel fez. Daniel sabia que o decreto tinha sido colocado. Daniel sabia que se ele fosse orar a Deus e as pessoas vissem, ele seria preso e jogado na cova dos leões. Mas ele não tentou dar um jeitinho. A vida toda ele sempre abriu ali aquela janela e orou. Ele não ia esconder agora dentro do quarto e fingir que ele estava orando ao rei lá fora, mas dentro do quarto orando a Deus. Não. Daniel, ele acreditou em Deus, ele teve fé e ele foi íntegro aos seus princípios. Ele continuou adorando e glorificando a Deus. Ele continuou orando a Deus. E orando a Deus, Deus o preservou. Além de fé e integridade, existe também o exemplo. Daniel se tornou um exemplo para todas aquelas pessoas, desde quando ele era menino, desde quando ele era adolescente. Ele chegou lá na Babilônia e o rei falou que todos iam se alimentar ali de uma determinada comida que o rei queria. E Daniel, tocado por Deus, Deus falou: não, alimente-se de outra comida, não coma essas bobagens, coma comida saudável,
comam uma comida que vocês vão se desenvolver e ficar melhores. E Daniel manteve ali a sua fé em Deus e foi um exemplo perante aquelas pessoas, e aquelas pessoas acreditaram e viram que os jovens, os 3 jovens que estavam com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, no final dos 10 dias, eles estavam muito mais bonitos, muito mais viçosos, porque eles seguiram a orientação de Deus. Daniel, ele interpretou o sonho do rei no capítulo 2. Daniel interpretou outro sonho do rei no capítulo 4. Daniel interpretou um outro evento que aconteceu de uma mão que apareceu riscando a parede no capítulo 5. E agora Daniel está no capítulo 6. As pessoas já conheciam a conduta de Daniel. Daniel era um exemplo para todas aquelas pessoas. As pessoas sabiam, tanto que eles dizem, olha, a única alternativa que nós vamos ter de pegar Daniel vai ser quando ele for fazer alguma coisa para Deus. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir pegá-lo. Por quê? Porque ele era um exemplo. As pessoas olhavam para Daniel e viam e falavam, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma pessoa que acredita em Deus. O exemplo significa dar testemunho. Exemplo significa ter vida com Deus. Exemplo significa você influenciar as outras pessoas com a palavra de Deus. Não é na hora que eu estou na frente do coleguinha e ele está mentindo, eu mentir junto. Não é na hora que eu estou na frente do coleguinha, ele está desobedecendo a mãe, xingando os mais velhos e eu fazer a mesma coisa. Não, isso não é exemplo. Exemplo é fazer diferente disso. É ver o coleguinha mentindo e falar com ele, não, isso é errado, nós devemos contar a verdade. É você ver o coleguinha xingando o mais velho, desobedecendo e falar, não, isso está errado, nós devemos obedecer os mais velhos, nós não devemos deixar que saia da nossa boca nenhuma palavra feia. A Bíblia fala isso. Ser exemplo é fazer aquilo que é contrário ao que o mundo faz, contrário ao que as pessoas que não acreditam em Deus fazem. Isso é ser exemplo. Por fim, ser fiel está ligado à lealdade, ser leal. Lealdade é o mesmo que ser amigo presente. Não um amigo distante, não aquele amigo que nunca as pessoas podem contar com ele, mas aquele amigo presente, aquela pessoa que você precisou, ela tem condições de te ajudar com uma palavra, com uma orientação, com um conselho de sabedoria. Aquela pessoa tem condição de te ajudar no trabalho, usando mesmo ali do seu recurso financeiro ou usando do seu recurso de tempo para te ajudar, para te abençoar. Lealdade tem a ver em ser confiável. Não aquela pessoa que você conta um segredo e daqui a pouco todo mundo está sabendo o segredo. Não, ser confiável é aquela pessoa que quando você conta para ela um segredo, ela guarda, ela te ajuda. Ser confiável é aquela pessoa que você pode emprestar algo que você sabe que ela vai te devolver aquilo certinho, bonitinho, do jeitinho que pegou. Ser confiável é aquela pessoa que você pode marcar com ela um compromisso que ela vai cumprir, ela vai estar ali para cumprir. Lealdade tem a ver com manter a sua vida centrada na vontade de Deus. Deus é o centro, é Deus que coordena tudo, é Deus que está no controle de tudo. Ser leal a Deus é não servir a 2 senhores. Ser leal a Deus é servir somente a Deus. Porque muitas pessoas servem a 2 senhores. Quando elas estão na igreja, elas falam glória a Deus. Quando elas estão na igreja, elas falam Deus é bom. Quando elas estão na igreja, elas falam Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Mas quando elas saem da igreja, elas cultuam outro Deus. Elas cultuam o dinheiro, elas cultuam o seu ego, a sua vontade, o seu interior. Elas cultuam o seu prazer, elas cultuam o mundo em si. Na igreja ele é de um jeito, fora da igreja ele é de outro. Isso não é ser leal. Ser leal é você poder ter Deus como centro. Ser leal é não ter 2 senhores, é não ter 2 deuses, é não estar servindo a Deus pela metade, porque Deus não aceita. Deus não aceita louvor pela metade, Deus não aceita servir a Ele pela metade. Então é necessário servir a Deus por completo. É necessário servir a Deus por inteiro. É assim que Deus quer. E isso resume o que seria a fidelidade. Fidelidade seria o F de fé, o I de integridade, o E de exemplo e o L de lealdade. Ou seja, fidelidade significa ser fiel. E por que nós devemos ser fiéis? Nós devemos ser fiéis a Deus porque Deus é fiel a nós.
E mesmo quando eu, pecador, fraco, eu deixo de ser fiel a Deus, Deus continua fiel a mim. Ele é fiel e Ele é fiel todo o tempo. E Ele é fiel porque não contraria a sua própria natureza, que é uma natureza de fidelidade. E a fidelidade que eu recebo de Deus, que todos esses atributos do fruto do Espírito, são atributos que Deus compartilhou com a gente. O amor, eu só sei amar porque Deus me amou um dia. Eu só sei o que é ser bom porque Deus foi bom comigo. E Ele é bom o tempo todo. Eu só sei o que é ser fiel porque Deus é fiel comigo em todos os instantes. Ele é fiel comigo em todas as horas do dia. E mesmo quando eu estou dormindo, Ele continua sendo fiel. E mesmo quando eu sou falho e estou errando, Ele continua sendo fiel. Porque Ele é fiel, a fidelidade é um dos seus atributos que está ali. E que Ele compartilha comigo. Conta-se que certa vez um rei estava procurando uma princesa que fosse digna de casar com o seu filho. Mas aquele reino havia muitas moças bonitas, moças prendadas, moças que sabiam fazer comidas gostosas, moças que se vestiam muito bem, moças que chamavam atenção. E o rei pensou e falou assim: como eu vou fazer para descobrir aquela que seja a verdadeira princesa? E aí ele foi e perguntou a um sábio que deu para ele uma série de sementes. E falou: olha, peça a todas as mulheres do reino, todas as moças do reino, para plantar a semente em um vaso. E daqui 6 meses todas tragam o seu vaso. A planta que estiver mais bonita, o rei escolha como a princesa. E aí foi espalhado isso num decreto. E deu-se a semente, os pacotinhos de sementes para todas as mulheres, todas as moças que não eram comprometidas, que estavam no reino. E aí aquelas meninas todas plantaram e foram cuidando. E passou o tempo, e passou ali 6 meses. E elas vieram muito bem arrumadas, cada uma trazendo um vaso com uma planta mais bonita que a outra. Uma trazia um vaso de girassóis muito lindos, outra trazia um vaso com rosas muito bonitas, outra trazia um vaso com margaridas, outra um vaso com orquídeas, outra um vaso com cactos e flor de cactos que são lindas. E cada uma trazia um vaso com uma planta mais bonita que a outra. E lá no finalzinho veio uma última jovem que também era bonita, que também estava bem vestida, mas com um vaso vazio. O vaso só tinha terra, não tinha mais nada ali. E as outras sorriam dela. E aí eles esperaram. E quando juntou todas as jovens ali no palácio, e o rei desceu junto com o príncipe, e eles começaram a olhar, e olhavam para um vaso, olhavam para o outro, e aí falava assim: poxa vida, qual que nós vamos escolher aqui? Tem um vaso mais lindo que o outro, tem uma planta mais linda que a outra. E aí eles chamaram o sábio, que foi o que fez aquele desafio. E o sábio veio, e eles falaram: sábio, nós não sabemos qual escolher, tem muita planta bonita. E aí o sábio pegou, olhou e falou assim: aquela jovem. E aí eles olharam assim: mas sábio, ela está com um vaso só com terra, não tem planta nenhuma ali, como que a dela é a mais bonita de todas? Aí o sábio virou para o rei e falou: todas as sementes que eu dei para o Senhor eram sementes inférteis. Nenhuma delas brotaria, nenhuma delas geraria planta nenhuma. Ou seja, a única que foi fiel, a única que foi verdadeira, foi essa moça. Porque ela trouxe o vaso, sabendo que ia receber xingo, sabendo que as pessoas iam caçoar dela, ela trouxe o vaso do jeitinho com a semente lá dentro, sem nascer, porque não nasceria. Todas as outras, quando perceberam que não havia nascido semente alguma, não havia nascido planta alguma, elas foram lá e substituíram a semente por uma outra planta mais bonita. Ou seja, essa moça é uma moça fiel, essa moça é uma moça digna de ser uma princesa. E é o que Deus espera de nós, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos pessoas que o sirvam por amor, que nós sejamos pessoas que busquem a Deus de verdade, que busquem a Deus com fidelidade e descansem, tenham fé para descansar em Deus. Pessoas que sejam íntegras, que não vendam seus valores. Pessoas que realmente sejam leais a Deus, leais aos seus amigos, leais às pessoas que Deus levanta. Pessoas que realmente têm um exemplo de vida a ser seguido. Que na vida delas brilhe o brilho de Jesus. E esse brilho possa atingir várias pessoas.
até um dia que Jesus virá no céu. E quando ele vier lá no meio das nuvens, e ele surgir no meio das nuvens, ele nos chame e fala: venha, servo bom e fiel, venha para estar comigo no paraíso que eu reservei para você, no céu que eu reservei para você. Venha, servo bom e fiel, porque eu te amo e eu morri por você e eu ressuscitei para que você tivesse vida. Esse dia chegará e Deus examinará a nossa fidelidade e Ele verá se realmente eu cumpri o que a palavra de Deus manda, se realmente eu fiz o que deveria ter feito, se realmente eu amei a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, dentro do fruto do Espírito, seja fiel, busque a fidelidade, busque ser fiel a Deus, busque ser fiel aos princípios da palavra de Deus, busque ser fiel às pessoas que amam a Deus e às pessoas que dependem de você. Que Deus possa te abençoar grandemente, criança. Vamos estar orando. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua fidelidade em nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é fiel o tempo todo, mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua sendo fiel. Que o Senhor venha despertar em nós também a fidelidade em todas as áreas da vida, a fidelidade na área espiritual, que é tão importante, a fidelidade contigo diretamente, a fidelidade na área das emoções para com as pessoas que contam conosco, para com o papai, para com a mamãe, para o marido com a esposa com o marido, para com os irmãozinhos, para com as pessoas que são da igreja, para com os coleguinhas. A fidelidade, Senhor, na área financeira, porque as igrejas elas necessitam das ofertas e dos dízimos para que elas possam sobreviver, para que elas possam pagar as suas contas e para que elas possam expandir o reino de Deus. Então que nós sejamos fiéis nessa área também, é importante. E uma vez que eu deixo de ser fiel em qualquer uma dessas áreas, eu estou aborrecendo e entristecendo a Deus. Então que eu seja fiel, Senhor, em todas as áreas da vida. Que eu seja fiel e que eu busque o Senhor em todo o tempo. E como Daniel, eu seja um exemplo para os outros. E como Daniel aqui, eu deposite a minha fé no Senhor, a minha lealdade ao Senhor. E que o Senhor realize as suas maravilhas. E que o Senhor realize os seus milagres. E que o Senhor faça transformar as situações. E que o Senhor trabalhe os nossos corações. E que o Senhor transforme, Senhor, a realidade que estamos vivendo nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal. Ser com cada criança que está ouvindo essa live. Ser com cada tia e tio, cada adulto que está ouvindo essa live. E abençoe, Senhor, console, trabalhe, direcione. E plante da tua fidelidade no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Foi muito bom estar aqui. Geralmente eu sempre estou auxiliando a tia Cleide. Mas hoje eu estou aqui falando um pouquinho para vocês sobre esse tema que foi tão importante, que é a fidelidade. Que Deus te abençoe grandemente. Uma ótima semana para você. Sim, e amanhã ainda teremos tia Ana Paula falando sobre mansidão e depois a tia Iris falando sobre o domínio próprio. Então venha com a gente, continua para dar continuidade, né? Aí conhecendo, sabendo sobre o fruto do Espírito, essas qualidades, né? E que sejamos cada vez mais edificados no Senhor. Então fica com Deus, a paz do Senhor e um grande abraço, um grande beijo em cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau!